Amados queridos irmãos, que a graça soberana de Jesus Cristo seja sobre a tua casa, seja sobre a tua vida. Nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a única fonte inesgotável e a única maneira do homem salvar-se dessa geração corrompida, dessa geração perversa. Eu estava meditando como a gente que está na palavra de Deus, servindo esse Deus ao longo dos anos, nós sempre está meditando sobre os fatos que acontecem ao decorrer do dia a dia. E me veio à memória aqui falar um pouquinho sobre essa passagem que nós encontramos em 2 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 1. 2 Pedro, capítulo 2, versículo de número 1. Está escrito: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou sobre si, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Nós temos que estar atento, nós que queremos ser salvos, que queremos morar no céu, nós que queremos ter companheirismo com esse Deus que criou os céus e a terra, esse Deus de paz, nós que queremos ser arrebatados nos ares a morar com o Senhor, nós temos que estar atento, porque nós vivemos uma hora muito difícil, é uma hora de muita apostasia dentro da própria igreja, apostasia dentro da própria mensagem, apostasia dentro do rol do cristianismo. Mas isso me faz lembrar dos altares. Os altares têm se tornado verdadeiros circos e verdadeiros palhaços de púlpitos têm se promovido para levar entretenimento. Mas a coisa é muito séria, as coisas de Deus são muito sérias. E nós temos que estar atentos, pedir a Deus para nós não entrarmos nessa linha de raciocínio, onde há um relaxamento, onde há também algumas coisas que não são aparelhável ou agradável esse Deus que criou os céus e a terra. Então eu me lembro agora, baseado nesse texto que o apóstolo Pedro falou, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Falsos mestres é o que nós temos mais nessa geração. Hoje o que nós mais temos dentro das igrejas, dentro dos altares, são pessoas querendo ser mestre, pessoas querendo ser doutores, pessoas querendo mostrar que são sabichões, que sabem mais do que outros. E eles tomam a mensagem de Deus, a mensagem para esta era, e eles começam a fazer uma mistura ali, interpretação a bel prazer e coisa dessa natureza. E tem aquelas pessoas que, por falta de conhecimento dentro da própria mensagem, muitos crentes estão perdidos sem saber para onde ir, porque deram ouvido a esses falsos mestres, esses falsos doutores. E a Bíblia diz em 2 Pedro, capítulo 2, versículo de número 2, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Muitos seguirão as suas dissoluções. Eu tenho visto isso aí acontecer, estou vendo muitos crentes corrompidos, muitos crentes desviados, decepcionados, e com a família toda atrapalhada e a própria fé atrapalhada, sem saber como voltar ao princípio, à palavra original. Porque deram ouvido a esses homens, que são homens que a Bíblia diz que são homens que têm os desvarios, estão desvarios,
e leva as pessoas para o caminho das trevas. Quando você sai da luz, você vai para as trevas. E Jesus, ele nos advertiu, Jesus falou uma coisa interessante. Jesus disse assim: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Evidentemente, nós sabemos que quando a pessoa ele sai da luz, ele entra nas trevas espirituais, ele não quer ir mais para a luz, ele não quer andar na luz por causa das suas obras. As próprias obras fazem com que ele se afaste da luz, o próprio Deus. Mas nós vimos agora, estamos vivendo um momento semelhante aos dias de Acabe. Nós sabemos que havia ali vários profetas nos dias de Acabe, e entre eles havia um profeta que fazia diferença. Esse profeta que fazia diferença era exatamente o profeta Elias. Ele viu a situação dos seus companheiros, dos profetas que estavam seguindo a Deus. O profeta Elias, ele viu ele se descambando, se desviando, indo atrás de Acabe com Jezabel para comer da mesa de Jezabel. O que Elias fez? Elias, ele ficou na posição, somente ele ficou ali na posição, e ele não se vendeu, ele não se entregou, ele ficou praticamente sozinho. E nós olhamos em Romanos, capítulo de número 11, versículo de número 3, diz a palavra de Deus em Romanos, capítulo 11, versículo 3, para nossa meditação. O profeta Elias, ele faz uma reclamação a Deus. Ele vendo a situação, a hora que estava vivendo, o peso da corrupção e também o peso de todos os profetas ter apostatado e seguindo ali um rei caído, um rei Acabe, e também uma rainha caída, idólatra, mau. E os profetas que eram considerados profetas do Senhor se venderam, se entregaram a esse tipo de pessoas. Mas o profeta Elias, ele permaneceu fiel a Deus, permaneceu fiel à sua palavra. E é o que você e eu, que nós temos que fazer, e saber que nessa hora tem que haver uma veracidade, tem que haver uma noiva eleita que não se rende aos pés desses Acabes dos últimos dias. Então, como eu disse aqui em Romanos capítulo 11, versículo de número 3, o profeta Elias, ele disse: e busca tirar a minha vida, porque só eu fiquei, e tentam tirar a minha vida. Olha a condição de um homem de Deus numa situação dessa. Não é exatamente similar ao que está acontecendo hoje? Quantos profetas já se venderam? Quantos profetas já não pregam mais sinceridade, já não pregam um evangelho de purificação, de regeneração do corpo, da alma e do espírito? Estão aí caídos e se entregaram de corpo, alma e espírito, estão todos arrebentados, com as famílias arrebentadas, com as igrejas arrebentadas, com os altares, profanando o próprio evangelho, profanando o próprio nome de Deus. Então Elias, ele disse para Deus: Senhor, mataram os teus profetas. É claro que nós sabemos que aquela morte ali era uma morte espiritual, porque os profetas estavam ali. Eles mataram espiritualmente, os profetas morreram. Como hoje também, muitos profetas, muitos pregadores, muitos homens que eram homens vendidos a Deus, foram mortos por propinas, por dinheiro, por ganância, por fama. E deixaram de pregar o evangelho original que leva as pessoas para a palavra, que leva as pessoas para uma libertação total. Por isso as pessoas estão sem saber para onde ir. E o profeta Elias, quando ele viu aquela condição, ele então falou para Deus essas coisas: matar os teus profetas, derrubar os teus altares. Os altares não é mais altares de adoração ao Deus de Israel. E o que vimos hoje são altares profanos, também profanando o próprio evangelho, profanando o próprio nome de Deus. Mas a Bíblia diz em Romanos capítulo 11, versículo de número 4, então Deus responde para Elias o porquê. Então a Bíblia então disse
Mas o que diz a resposta divina? Sempre há uma resposta divina para aqueles que estão antenados, para aqueles que estão atentos, como virgem prudente com azeite na candeia, sempre há uma resposta divina. Então, Deus deu uma resposta para o próprio Elias naquela situação de apostasia. Deus deu uma resposta para o próprio Elias e disse para ele que ainda, Deus falou, olha Elias, ainda eu tenho 7.000 que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Quer dizer, Deus sempre tem uma reserva. Deus sempre tem um remanescente. Deus sempre preservou uma igreja pura no meio a este caos que nós vivemos. Quantas igrejas caídas por causa da política, quantas igrejas caídas por causa da imoralidade, do adultério, do pecado, quantos pastores já deixaram os altares dele virar um altar de Baal, deixaram a sua igreja virar uma igreja de Baal, se renderam ao mundanismo, à fama, à perversão. E o Espírito Santo, evidentemente, ele sai. O Espírito Santo não fica. E uma igreja sem o Espírito Santo, ela não pode ter frutos dignos de arrependimento. E aí, olha só, me veio aqui na memória, Martim Lutero, ele chegou a dizer, todo ensinamento que não enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, ainda que faça chover milagres todos os dias. Então a necessidade de nós, dessa igreja, desse povo, voltar para a palavra. É necessário voltar para a palavra. É claro que nem todos irão voltar para a palavra, porque alguns já cruzaram a linha da misericórdia. Outros não têm mais esperança, já se perderam. A religião está matando as pessoas. Religião, interpretação, os falsos mestres estão matando as pessoas dentro da própria mensagem. E aí nós olhamos Romanos capítulo 11, versículo de número 5, está escrito assim, assim pois também agora, nesse tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Agora nesse tempo final, diz a Bíblia, que ficou só um remanescente. Remanescente significa pouco. Resta um pouquinho só, segundo a eleição da graça. Somente pela eleição da graça é que ainda há um povo peculiar sobre a terra, que é um tipo de Elias dos 7.000 que não se renderam, não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Então só resta um pouquinho segundo a eleição da graça. E este pouquinho ele mantém a chama acesa. Ele mantém azeite na candeia. Então, meu amado irmão, meu querido ouvinte, se você vê que você está entrando para esse caminho das trevas espirituais, porque está dando ouvido a falsos mestres te tiram da palavra. Eles não te colocam dentro da palavra, eles te tiram da palavra com argumentozinho, com coisinhas. Você vai esfriando, você vai esmurecendo, você vai apagando a chama do Evangelho. Mas é hora de nós voltarmos e abrirmos nossos olhos e ter um despertamento, porque está escrito em Efésios, desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Que o Senhor Jesus te abençoe, que a graça soberana de Jesus Cristo seja sobre a tua vida. Amém.